Paulinho, boa pessoa. Chegou o momento de você escutar aquela história fantástica, aquela história da meia-noite. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa ficou até arrepiada quando você chega com a história da meia-noite. Essa história de hoje, eu tenho certeza absoluta que você vai adorar. Mas antes de iniciá-la, eu queria primeiro agradecer a você que tem feito essa escolha de se tornar membro do nosso canal. Marli Solange. A Marli acaba de chegar, né, Marli? Ela acaba de chegar no nosso canal como assinante. Ela é membro do nosso canal. Obrigado, Marli. Um beijo pra você. Acabou de chegar. É a nossa assinante, assim, a nossa membro mais fresquinha. No melhor sentido da expressão, viu, Marli? Luciana Egídio tá comigo. Faz parte do nosso canal. Alice Isidoro também é assinante do nosso canal. Faz parte entre os membros do nosso canal. A Verônica Fogaça. Muito obrigado, Marli. Dalva Silva, Ronaldo Crispim e tantos outros. Mas se você está no nosso canal e vai viver comigo a história da meia-noite de hoje, se inscreva no canal, é muito importante. Curta, dá o seu joinha. Isso faz com que o canal cresça e que a gente melhore a participação recebendo cartas dos nossos ouvintes. Cartas tão interessantes quanto essa que eu recebi hoje. Tá tudo pronto. Tá tudo preparado. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou eu, Vera Lúcia. Aí está o meu sobrenome, mas por favor, não o revele. Eu quero compartilhar algo que aconteceu comigo, mas especialmente com uma irmã minha chamada Lúcia. Eu vivia muito pertinho da Lúcia, sabe, Paulinho? E tudo que eu vou relatar é 100% verdade. É tudo real. Sabe por que eu tento entender? Porque esse tipo de coisa, esse tipo de experiência vivida por mim e pela minha irmã especialmente, acontece quando nós, seres humanos, estamos passando um momento delicado. É impressionante, mas parece que coisas espirituais, elas se aproximam de nós, seres humanos, quando nós estamos vivendo um momento de fragilidade. Um momento difícil, um momento delicado. E essa experiência acontecida com a Lúcia, minha irmã, foi num dos momentos mais delicados da vida da Lúcia. Eu compreendi a Lúcia, eu acolhi a Lúcia quando ela apareceu com aquele barrigão. Vera, ele não vai assumir, Vera. O que eu faço? Tô grávida. Eu só fui descobrir agora.
Eu acreditava no amor dele, eu acreditava na pessoa dele. No entanto, ele se revela depois que eu contei para ele que grávida estou. Ele se revela um irresponsável. Ele até me abandonou. Ele até me deixou. Fugiu. E eu não tenho outra palavra para usar. Ele fugiu. Não sei nem para onde ele foi, você acredita? Não tenho nem ideia para onde ele foi. Oh, meu amigo, e você que está acompanhando essa história, olha, não é fácil. Se olhar para sua irmã e vê-la tão fragilizada e a barriguinha crescendo, sabe aquele momento em que a mulher precisa de apoio, precisa de carinho, a mulher precisa de tudo, e o pai da criança, um homem em quem ela depositou confiança, a quem ela deu amor, não estava ali, sumiu. Pior do que isso, covardemente sumiu, desapareceu. Depois de cerca de uns 4 meses, o salário da minha irmã era pequenininho, coitada. Não dava para pagar as contas. Não dava para comprar comida. Então a minha irmã, ela veio conversar comigo precisando de uma ajuda. No lugar onde eu moro, já não dá mais para eu ficar, porque agora com o bebê, eu vou ter que mudar de lá. Você me ajuda, irmã? Eu ajudei sim, inclusive a procurar, buscar um canto, uma casa que ela pudesse pagar o aluguel. E nós encontramos, na verdade eu encontrei. Era uma casa mais afastada assim do centro, quase zona rural. Sabe quando a cidade que nós moramos é assim? Ela tem a cidade, não é uma grande cidade, mas as pessoas vão entender pela minha descrição. É uma cidade que tem o movimento, que tem um centro, depois tem os chamados arrebaldes, que tem as vilas, e depois das vilas aquelas estradas que vão saindo da cidade. A casa ficava mais ou menos assim na saída da cidade, quase zona rural, mas era um valor que podia se pagar. E eu fui quem encontrou essa casa. Meu bebê, o meu sobrinho, na verdade, havia acabado de nascer. E eu, para dar uma força para minha irmã, eu me mudei para lá com ela, para ela não ficar sozinha nessa casa que era menor e que era bem afastada assim do centro. Era um subúrbio, o pessoal chama de subúrbio, quase suburbano, é por isso. Só que o aluguel era em conta, quer dizer, dava para pagar. Ela ainda não tinha conseguido localizar o pai da criança. Ele continuava desaparecido. Então, ela não podia nem sequer cobrar uma pensão, pedir uma ajuda. O cara tinha sumido. Eu procurava ajudar na época, mas claro, eu ainda morava com os meus pais, então eu me dividia. Era um pouquinho lá com a minha irmã, dando uma força para ela, casa dos meus pais. Então eu também, eu não podia ajudar muito. Mas daquilo que eu podia fazer, eu fazia por ela. O meu sobrinho, ele foi se desenvolvendo, foi crescendo. Ela, minha irmã, nunca teve medo de trabalhar, continuou trabalhando, deixava o menino com os meus pais. Quando isso ocorria, eu também ajudava a cuidar, a olhar. Meu sobrinho não podia reclamar da vidinha dele infantil, porque ele tinha todo o apoio da família, sabe? Vocês estão me entendendo? Mas a minha irmã, ela andava, coitada, triste.
porque ela queria dar um pai para aquele menino. Ela queria dar um pai para aquela criança. E na medida que o tempo passava, lógico, o menino, quando ele começou a falar, ele observava que os outros tinham um pai e ele não. Ele começou a cobrar. Sabe, desde a mais tenra idade, mamãe, e o papá, mamãe? A minha irmã ficava triste para explicar, porque ela sempre tinha que, na medida em que a criança entendesse, a mãe não pode ser tão realista assim. Foi viajar, seu pai se ausentou, teve que viajar. Eu nem sei se isso é certo e nem sei se isso é errado, mas naturalmente eram explicações que não deixavam o meu sobrinho satisfeito. Ele não viu o pai, o tempo vai passando, ele não viu o pai. E ele acabou sendo afetado por essa carência, e naturalmente o é. Eu fui percebendo que o meu sobrinho começou a ficar meio perturbado para dormir. E eu entendia que essa perturbação talvez fosse a falta do pai. Ele tinha até o quarto dele, porque ela continuava lá na casa, aquela casa que eu arranjei. Ele tinha um quarto dele. Só que ele começou a reclamar e a gente começou a entender, porque agora ele já tinha chegado de 5 para 6 anos. Ele começou a reclamar de pesadelos. Sabe, fiquei assustado com o sonho que eu tive. Que tipo de sonho? Eu vou falar o primeiro nome do meu sobrinho, Paulinho. André. Que tipo de sonho, André, você teve? E ele começou a explicar que quando ele fechava os olhos, ele via animais, ele via criaturas, mas eram animais e criaturas com os quais ele não convivia, e até porque, pela descrição, eram figuras deformadas e que perseguiam o André em todos os seus sonhos. Você só vê os bichos, filho? Só tem animais? Ah, mamãe, titia, também tem uma mulher. Não é só bicho não, tia. Viu, mãe? Tem uma mulher também. É assim, sabe, tia? Mãe, eu tô andando num corredor longo, o corredor é grande, grande mesmo. E a mulher, depois que eu vejo os bichos, ela começa a me seguir por aquele corredor longo. E eu começo a andar assim mais depressa, eu olho para trás e a mulher, ela vem atrás de mim. Meu sobrinho, ele ia para a escola. Eu, inclusive, colaborava com a minha irmã. Eu era quem buscava o sobrinho. A minha irmã precisava trabalhar. A minha irmã, preocupada, levou ele inclusive na pediatra. A pediatra passou assim uns calmantes, sabe esses calmantes bem fraquinhos, coisa para criança. Segundo a pediatra, nem era produto químico. Segundo a pediatra, aquilo era um produto natural, que podia ser consumido por ele. Coisa de médica. Mas mesmo assim, tomando aqueles medicamentos indicados pela pediatra, o meu sobrinho, ele continuava muito assustado, e reclamando dos sonhos. O que você acha? Tem uma psicóloga que quer ajudar com o André. Ela tentou várias soluções. Psicólogo, a médica pediatra era boa. Mas o meu sobrinho continuava triste e reclamando daqueles sonhos. Ele muitas vezes nos dizia que ele queria mudar daquela casa. Mamãe, eu acho melhor a gente mudar daqui. Porque essa mulher, ela me persegue aqui nessa casa.
Mas é gozado que a casa não tinha esse corredor que ele falava. No entanto, na hora que ele sonhava, aparecia o corredor longo, onde ele era perseguido por ela. Então a gente começou a acreditar que tudo aquilo que estava acontecendo com o André estava ligado àquela casa. E eu posso te dizer que o meu sobrinho não inventava nada disso. Isso era da criança. E aquilo era verdade. Porque em determinadas ocasiões, quando o meu sobrinho dormia na casa de meus pais, ele dormia tranquilo, sossegado, sem bicho, sem animal e sem a mulher persegui-lo no longo corredor. Ele conseguia conciliar o sono com facilidade. Mas era uma questão dele voltar para aquela casa que isso o atormentava. Então, estava ligado à casa. Um dia, o meu sobrinho parou de reclamar. Foi estranho, porque a vida é assim. A gente tem a nossa atenção chamada quando a pessoa está reclamando. Está reclamando. Isso chama a nossa atenção. Mas se um dia a pessoa para de reclamar assim do nada, chama atenção também. Chamou a atenção da minha irmã, chamou a minha atenção, porque ele parou de reclamar. Ele parou de dizer que não conseguia dormir, também parou de dizer que ele tinha pesadelos. Cadê a mulher? A mulher que perseguia no longo corredor, cadê? Agora nós sempre perguntávamos. A gente procurava o assunto com ele, sabe? Até nos consultamos com a psicóloga. Toco nesse assunto, não toco? A psicóloga falou assim, como quem não quer nada, toca sim. André, dormiu bem, filho? Dormi, tia. Tudo normal no teu sono, soninho gostoso, igual lá na casa da vovó e do vovô? É, igualzinho. Foi a psicóloga que instruiu que as perguntas deveriam ser nesse nível, não chamar a atenção dele também para o pesadelo. Se ele, logicamente, tivesse qualquer sonho que chamasse atenção, ele ia declinar, falar. Tá tudo bem, tia. Tá tudo certinho. Agora, sempre que nós perguntávamos se ele tinha sonhado alguma coisa de ruim, ele dizia que não tinha sonhado com nada. Que tinha dormido, fechado os olhinhos, como toda criança na sua inocência. E quando eu abri novamente, já era de dia, tia. Já tinha clareado. Tanto a minha irmã quanto eu, nós sentimos que tinha alguma coisa de anormal ainda naquela história. Ou será que a má fase passou? Acabou. Não devemos nos preocupar mais. Meu sobrinho havia se recuperado. Mas então, o que acontecia com ele começou a acontecer com a minha irmã. Foi uma transferência. Você acredita que tudo aquilo que o André estava sonhando, os bichos, os animais deformados, eu sonhei? Tá brincando, Lúcia? É? E mais? Sonhei que uma mulher também me perseguia num corredor longo. Uma noite, e essa noite foi decisiva, ela disse que sentiu a boca dela secar de um jeito. Ela estava dormindo, acordou com aquela boca seca, uma sede.
Não, ela não tinha esse costume de levantar à noite para ir tomar água. Mas nessa noite ela foi obrigada. Ela falou: a garganta secou. Eu não consegui engolir saliva. Aliás, nem saliva eu tinha. A boca secou. Eu falei: eu vou ter que levantar. E ela levantou-se naquela noite para ir tomar água. Algo que ela nunca havia feito antes. Mas devido à boca seca, ela se levantou. E quando ela chegou na cozinha, ela não acreditou no que viu. Na mesa da cozinha, 2 pessoas sentadas. As pessoas tamborilavam a mesa com a ponta dos dedos. 2 pessoas, de costas para ela. As pessoas não viram a minha irmã. Ela via as pessoas. E as pessoas tamborilavam sobre a mesa. Ela sentiu aquele choque. Ela não ia conseguir pegar água. Mas foi algo tão extraordinário que aconteceu. Aquela visão foi coisa tão forte, mas tão forte, que ela foi assim, recuando de ré, sabe? As pessoas sentadas na mesa da cozinha, tamborilando sobre o tampo da mesa. Ela foi voltando assim de ré. Ela falou que esqueceu da água, a boca se encheu de novo de saliva. Ela não sabe de onde veio aquilo. O organismo dela reagiu de uma forma. E as pessoas continuaram tamborilando sobre a mesa. De costas não a viram. E ela via as pessoas. Ao invés dela entrar no quarto dela, ela obviamente entrou no quarto do André, do meu sobrinho, e se deitou com o André, assim, para proteger. Quem eram aquelas pessoas? Quem eram aquelas pessoas? Ela não sabia explicar. Mas imaginem o medo avassalador que tomou conta dela e um arrepio que corria todo o corpo da Lúcia. Ela ficou aterrorizada pelo que estava acontecendo na própria casa dela. O André era pequenininho, 6 anos agora. Ele nem acordou na hora que ela abraçou o menino. Mas no dia seguinte, como ele já tinha hábito de acordar cedo devido à escola, ele acordou. E a minha irmã estava acordadíssima. Com medo, ela não conseguiu dormir mais. Então ela rapidamente disse para ele: fica calmo, André, fica aqui, tá? Fica aqui. A mamãe vai cantar uma música de niná para você. Quando ela disse isso, que ela ia cantar uma música de niná para você, antes que ela cantasse, ela começou a escutar. Não era ela cantando, mas ela começou a escutar. A cuca vem pegar, papai vai na roça, mamãe o cafezal. Não foi ela quem cantou. Uma voz feminina cantou por ela. Meu sobrinho dormiu de novo, sentindo-se protegido. E assim, ficaram mais um tempo na cama. Minha irmã, pela manhã, levantou-se, mas com medo de encontrar as pessoas ainda. Lá na cozinha, onde ela tinha visto aquelas pessoas. Ela se levantou, foi com cuidado para a cozinha e ninguém mais estava lá.
gente sempre nessa hora questiona: será que eu vi mesmo? Vi? Lógico que eu vi. A minha irmã teve um minuto, uma fração de segundo de dúvida. Será que aquelas pessoas queriam expulsá-la daquela casa? Havia algum motivo, já que ela sentia uma certa energia, sempre sentiu naquela casa. Apesar da sobrecarga sofrida por ela tinha suportado aquela casa até aquele dia. E olha que não foi pouco tempo. Meu sobrinho nasceu lá, então ele já está com 6 aninhos, era o tempo que ela morava lá. Nesse dia ela não deixou a criança na escola, ela foi para casa da minha mãe e me encontrou. E me contou essa história. Ela estava muito assustada. Então, nem ela foi trabalhar naquela manhã. Vamos conversar com o André? Na boa, vamos conversar com o André? Ô filho, tudo bem com você? Tudo bem. Você não sonhou mais, né, amor? Não, tia, não sonhei mais. Eu estava assim massageando a cabecinha dele, passando com carinho a mão assim no cabelo dele. Ô tia, você tá fazendo agora igual ela. Igual quem, André? Não, assim, fazendo massagem na minha cabeça. Mas o que você está querendo falar? Não entendi. A minha mãe. A minha mãe, todo dia, para que eu durma tranquilo, ela vai lá no meu quarto e faz massagem na minha cabeça, né, mamãe? A minha irmã me olhou assustada e fez assim com o dedo quando o André desviou o olhar. Não, eu não faço isso. Entendeu? Eu entendi. Não, eu não faço isso. A minha irmã então olhou para o André e falou: como assim, André? Eu vou no teu quarto massagear a sua cabeça? Explica melhor. Explica melhor para tua tia, ela quer entender também. Então meu sobrinho disse que todas as noites a mãe dele entrava no quarto, sentava-se ao seu lado na cama e começava a massagear a sua cabeça de maneira terna e carinhosa. A cuca vem pegar. E ele cochilava até dormir. Ela não era vista pelo André direito, ele não conseguia vê-la direito, mas sabia que era a mãe. Ele simplesmente deixava ser acariciado. Depois ele dormia. E era assim toda noite. E desde então ele passou a ter paz para dormir ali. Meu sobrinho disse que não houve sequer uma noite em que a sua mãe não tivesse entrado no quarto e ficasse fazendo carinho na cabeça dele. O assustador dessa história é que a minha irmã disse que em nenhuma noite ela entrou no quarto dele para isso. No máximo, algumas vezes, ela abria a porta só para dar uma espiadinha. Tá tudo bem, né? Aquilo que mãe faz. Tá tudo bem. O meu sobrinho disse que ela entrava, a mãe, e ele via a roupa. Ah, é? E que roupa que eu uso? Uma camisola vermelha, mãe. Camisola vermelha? Ela nem tinha.
E a minha irmã nessa hora entrou em pânico, porque ela se lembrou que daquelas duas pessoas que estavam tamborilando sobre a mesa da cozinha, era um homem e uma mulher. E a mulher estava de camisola longa vermelha. Naquele dia ela decidiu: eu não vou voltar mais para lá. Eu conversei com meu pai, com a minha mãe, não havia a menor condição. Pararam de dormir na casa. Começaram a dormir na casa de meus pais. No início todos amontoados, com medo, mas seguros. Até que eles conseguiram se mudar de lá. Nunca mais voltaram a entrar naquela casa, nem mesmo durante o dia. Essa experiência me deixa sem dúvida de que há muitos lugares que são mesmo assombrados por almas de outro mundo. Agora, importante dizer, nunca houve nenhum tipo de risco, nem para ela, minha irmã, e nem para o meu sobrinho. E foi aí que eu fui fazer a pesquisa. Aquela casa, já abandonada e quase fora da cidade, numa região suburbana, já quase ali zona rural. De acordo com a pesquisa feita por mim, no passado havia sido habitada por um casal. E esse casal teria perdido naquela casa um filho, vítima de febre amarela. De onde se entende, o casal protegia o meu sobrinho, especialmente a mulher, que todas as noites ia fazer massagem na cabecinha dele e cantava: Nana, neném, a cuca vai pegar, papai foi na roça, mamãe trabalhar. Nada, nenê, dorme, dorme, dorme em paz. Impressionante. Impressionante. Mas isso tudo aconteceu com a minha irmã, o meu sobrinho André. Depois disso, nós pedimos, a um padre querido, conhecido, que fosse fazer algumas rezas naquela casa. Encomendamos missa. E muita coisa acabou sendo resolvida na vida da minha irmã. Você acredita que no aniversário de 7 anos do meu sobrinho, o pai dele reapareceu? Obviamente que não houve reconciliação de minha irmã com ele, mas o pai reapareceu arrependido e acompanhado da mãe e de um irmão mais velho. Vieram pedir desculpas por todo o passado daquele filho e passaram a ajudar a minha irmã a partir dali, e o meu sobrinho também. Mas isso tudo depois que as coisas foram resolvidas na casa, aonde tudo isso aconteceu, esses fenômenos aconteceram.
Ainda assim, eu não me conformava e fui atrás de outras coisas. Mas isso é assunto para uma próxima vez.